Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma edição do Com a Palavra Usuário. A nossa convidada dessa edição é a professora Ana Paula Rodrigues, que faz uma pesquisa em cima dos ofícios de notas, e é uma forma da gente mostrar um trabalho em cima desse acervo que tem muito mais demanda probatória do que acadêmica, né? A gente tem uma enorme demanda de ofício de notas aqui, da pesquisa probatória, e a função da gente nesse evento é sempre mostrar vários olhares sobre o mesmo acervo. Então, a professora vai falar sobre o trabalho dela, a gente gostaria muito de agradecer a presença dela, tá? E avisando também que está vendo a transmissão online pelo Facebook. No final, a gente abre para perguntas, quem quiser fazer pergunta, a gente passa o microfone, tá certo? Bem-vinda, Ana Paula. Boa tarde a todos. É com um grande prazer para mim estar aqui nessa tarde, falando com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre as minhas fontes, a minha experiência aqui no Arquivo Nacional. Eu espero que a gente possa trocar também algumas ideias, lembrando que a minha pesquisa ela se encontra em andamento. É uma pesquisa de doutorado, que eu faço pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho sobre ela depois. Então, é muito interessante também que haja troca, né, de experiências e de olhares sobre esse tema, que é um grupo social dos senhores de engenho do século XVIII no Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para poder entender como é que eu cheguei a esse ponto da pesquisa, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, contei no próximo slide aí, eu inicio falando, ainda na graduação, na Rural também, que eu fiz, primeira turma de História do campus de extensão em Nova Iguaçu. A minha graduação, o tema dela foi sobre morte. Eu analisei registros paroquiais, testamentos e óbitos para falar sobre práticas do bem morrer na freguesia de Iguaçu e Jacutinga, também no século XVIII. Então, por meio da morte, eu pude analisar a hierarquia social daquelas freguesias rurais. Trabalho esse inspirado na pesquisadora Cláudia Rodrigues, que inclusive é premiada também pelo Arquivo Nacional, sua tese, que também fala sobre morte. E analisando esses óbitos e esses testamentos, eu entendi que naquela hierarquia social havia uma elite, inclusive uma elite que fazia parte da produção de açúcar, né, que produzia açúcar, porque ela detinha engenhos. E essa elite me chama a atenção por conta dos elementos que ela utilizava para ter distinção social naquela localidade. Até na morte, né, aquelas pessoas elas tinham distinção por meio do local da sepultura. Normalmente, a elite ela tinha essa sepultura dentro da igreja, próximo à pia batismal, próximo ao altar, por meio da mortalha, né, onde seu corpo era envolvido em hábitos de santo. Normalmente, escravos e forros eles eram envolvidos em pano branco, um pano mais simples. Então, todos esses elementos me chamaram a atenção para essa elite. E no mestrado, eu resolvi estudar essa elite de freguesia de Piedade do Iguaçu e Jacutinga. Basicamente, os senhores de engenho estavam compondo ela. E agora, no doutorado, eu continuo estudando sobre elite, mas agora eu pego especificamente os senhores de engenho, não só de Iguaçu e de Jacutinga, mas eu analiso os senhores de engenho do Recôncavo da Guanabara, especificamente do distrito de Guaratiba. O João Fragoso ele analisou a elite do século XVII no Rio de Janeiro. Só que a minha proposta é não somente analisar a elite do século XVIII, mas é o que eu costumo dizer, né, e é uma expressão de época, eu quero dar nome aos bois. Então, eu venho para identificar cada senhor de engenho, cada engenho que esses senhores governaram,
para poder entender esse grupo social dos senhores de engenho do século XVIII. Pode passar o slide. E aí, quando eu resolvi analisar esse grupo senhorial, minhas fontes basicamente eram os registros paroquiais de batismo, casamento e óbito. Então, eu me deparei com a pesquisa do Maurício de Abreu, no livro dele do século XVII, que ele estuda, faz análise fundiária do Rio de Janeiro, e depois ele colocou online, né, os pesquisadores do grupo dele colocaram online o banco de dados que ele utilizou para fazer o trabalho de pesquisa fundiária para o século XVII. Esse banco de dados está online e ele é baseado, a maior parte das informações que estão contidas nele são dos livros de nota do Arquivo Nacional. Tem uma ou outra coisa da biblioteca, do Arquivo Geral da Cidade, mas a maior parte é do Arquivo Nacional. E ele pega não só fontes do século XVII, mas também do XVIII e do início do XIX. Mas as pesquisas dele, né, os trabalhos escritos que a gente tem acesso hoje, são do século XVII. Então, a minha intenção, muito baseada na técnica que ele utiliza e na forma de analisar esses engenhos, é dar continuidade também, e aí com um olhar mais histórico, para o século XVIII, para esses engenhos e principalmente para os senhores de engenho. Então, a partir do momento que eu acessei o banco de dados do Maurício de Abreu e percebi que era possível identificar, rastrear, localizar todos os engenhos do Recôncavo da Guanabara do século XVIII, assim como seus respectivos proprietários, eu entendi que eu precisava consultar diretamente a base de dados dele aqui no Arquivo Nacional por esses livros de nota. Então, a partir de 2016, final de 2016, eu comecei a visitar o acervo do Arquivo Nacional e o banco de dados, né, daqui, os livros de notas daqui do Arquivo Nacional, para poder comparar as informações que estão no banco de dados do Maurício de Abreu, que estão no livro de nota, nos livros manuscritos, se tem informações que precisam ser complementadas, se tem algo que passou despercebido. Então, eu passei a vir aqui em 2016 e consultar os livros de notas. Os livros de notas era onde se transcreviam e assinavam os atos notariais que eram feitos aí pelos tabeliões, pelos notários dos cartórios. O que esses livros de notas eles têm? Eles contêm procurações, escrituras de liberdade, né, que a gente chama de cartas de alforria, juros e dívidas, doações, compra e venda de casas, de terra, de engenhos e dotes. Me interessam aí a compra e venda de engenhos, que é o que eu estou analisando, os dotes, que também aparecem como transações em engenhos, doações, seja de engenho, e juros e dívidas que envolvam hipoteca desses engenhos. E aí eu pego as fontes que estão datadas entre 1701 a 1800, né, já que o meu foco é o século XVIII. E para esses livros de nota, eu encontrei para o século XVIII apenas no primeiro, segundo e quarto ofício, onde se encontram esses livros de nota do século XVIII. Aí eu tenho a imagem de um livro de notas, né? Vocês podem perceber, são livros manuscritos. Esse aí tá bom, a letra tá maravilhosa. Tem alguns que a letra tá um pouco mais difícil de ser lida e alguns estão bem deteriorados, bem rasgados. Esse ainda está bem legível, é a folha inicial do livro, pode passar. Eu fiz um gráfico especificamente para o pessoal que trabalha aqui no arquivo, né, para a gente entender a minha amostragem. A primeira coluna são 3 gráficos, um do primeiro ofício, um do segundo ofício e o outro do terceiro ofício. Na primeira coluna eu coloquei os livros que constam no catálogo. Aqui no Arquivo Nacional tem um catálogo com os livros de ofício, a datação, né, a data dos registros, e dizendo se ele está microfilmado ou não. Então, no primeiro ofício, eu tenho aí 120 livros. Desses 120 livros, eu tive acesso a 91.
Os outros estão interditados para consulta. E 9 se encontram disponíveis na pesquisa digital. O arquivo está fazendo uma coisa muito interessante, o Arquivo Nacional, que é disponibilizar essas fontes na ferramenta de pesquisa, né, pesquisa digital, lá no Cian. Então, a pessoa ela pode baixar ou visualizar algumas fontes pela internet. E isso é maravilhoso para o pesquisador. Né? Você não precisa passar por um processo de agendamento, por um processo de vir ao centro do Rio para poder pesquisar fonte. Isso é disponibilizar acesso e material para as pessoas das mais variadas partes do mundo. Só que desse material do século XVIII, do livro de notas, né, de 120 livros, a gente tem 9 disponibilizados nessa ferramenta online. No segundo ofício, de 126 livros, eu tive acesso a 123, foi um excelente acesso, foi na sua quase totalidade. Alguns livros se encontram totalmente muito precários materialmente, tem folha realmente que está muito esburacada, não tem condição de leitura. E 7 desses livros já estão na ferramenta da pesquisa digital. E no terceiro ofício, na verdade é quarto ofício, no quarto ofício, 114 livros estão no catálogo e 85 eu tive acesso. Foi onde eu tive um pouco menos de acesso. Não tem nenhum livro na ferramenta digital do quarto ofício. É um trabalho que o Arquivo Nacional ainda está fazendo, ainda está em andamento. E o que me chamou mais atenção é que dentro desses catálogos do Arquivo Nacional tem muita coisa microfilmada, que tem de acesso a microfilme aqui no Arquivo Nacional do Computador. Só que a maior parte dos livros que estão microfilmados ou são do século XVII ou são do século XIX. Não tem quase nenhum livro microfilmado para o século XVIII. Isso em microfilme. Não em acesso ao livro manuscrito, mas em microfilme. A maioria está microfilmado ou 17 ou 19. Para o 18 quase não tem microfilme. O que me deu ainda mais vontade de estudar o século XVIII. Né? Principalmente quando eu me deparo com pesquisas do Maurício de Abreu para o 17, do Fragoso para o 17. Para o 19 a gente tem alguma coisa e para o 18 não tem muito trabalho sobre isso. Então aqui eu tenho uma imagem de uma escritura de compra e venda de engenho. A gente vê ali a estrutura um pouco do documento, né? Ele é datado, tem a localização, quando é compra e venda de engenho, a localização do engenho, quem está comprando, quem está vendendo, e o mais interessante é que eles fazem como se fosse uma retrospectiva da propriedade. Né? Quem está vendendo o engenho normalmente diz de quem comprou ou como adquiriu. Então a gente tem como fazer realmente uma análise fundiária a partir desses registros de escritura de compra e venda. Ali eu tenho o zoom, né, dessa escritura de compra e venda na metade de um engenho. A gente pode ver que esse também está bom, gente. Esse também está bem legível. Tem alguns que estão realmente de uma forma um pouco mais precária e não dá muito bem para ler, mas esse está bem legível. Então, falando um pouquinho da minha pesquisa, né, o acesso aos livros foi bem acessível, como vocês puderam ver pelos gráficos. Até então, esses livros estavam interditados, mas não sei por que graça eu consegui ter acesso, agora eles foram liberados para consulta. Eu fiz um trabalho de digitalização com esses livros, e a partir daí eu comecei a analisar esse banco de dados do Maurício de Abreu, a identificar e localizar esses engenhos, dividindo a localidade em distritos de produção de açúcar. A gente tem ali o entorno do Recôncavo da Guanabara, em verde o distrito de Guaratiba, como eu disse, é o meu foco, né, os senhores de engenho do distrito de Guaratiba, em laranja o distrito de Irajá, em cinza o de Inhomirim. Então a gente tem esses distritos que circundam ali, né, em roxo Niterói, também tem o distrito de Santo Antônio de Sá, que são os distritos que circundam
o Recôncavo da Guanabara. O Maurício de Abreu fala que é uma região tradicional de produção de açúcar, porque desde o século XVI, XVII, tem se produzido açúcar nessa região. Ao norte, em verde mais claro, tem o distrito de Campos, que é uma região que não é tradicional de produção de açúcar, mas que na segunda metade do século XVIII vai alavancar a produção de açúcar do Rio de Janeiro. Então, a partir desses livros de nota, das escrituras de compra e venda, de dote, etc., eu pude identificar esses engenhos e os senhores de engenho, as famílias que assenhorearam esses engenhos, e a partir daí eu pude fazer uma tabela sobre os engenhos que estavam em funcionamento ao longo do século XVIII nos distritos fluminenses aí ao longo dos 700. Então eu pude identificar os que estiveram em funcionamento, os que pararam de produzir açúcar e os que foram construídos, né, os novos engenhos ao longo desse período. Se vocês observarem a tabela, como eu havia dito, os distritos tradicionais de açúcar, no início do século XVIII, são os que contêm mais engenhos. A gente tem ali Guaratiba, Irajá, Inhomirim, Niterói, Santo Antônio de Sá, que tem o maior número de engenhos, pelo menos até na primeira metade do século XVIII. E a tendência dessa região de produção tradicional açucareira é ter esse número de engenhos diminuído. Então, por exemplo, Guaratiba, nas 2 primeiras décadas do século XVIII, de 32 engenhos, na segunda metade, a partir de 1741, vai ter 28 engenhos. Niterói, de 30, vai para 11 engenhos. Então, é uma diminuição considerável e eu analiso aí as causas do porquê dessa diminuição. Lembrando que nos números totais há uma ordem crescente, né? Se vocês puderem observar, o total de engenhos no início do século XVIII é 136 e entre 1741 e 60 é de 147. Mas quem vai alavancar esse crescimento é a região de Campos dos Goitacazes. É a região de Campos, que inclusive até hoje é a principal região de produção de açúcar, de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro. Contém aí 4 usinas de açúcar. Obrigada. Até hoje é uma das principais regiões açucareiras e isso se dá na segunda metade do século XVIII. Pode passar. Agora, aí é para poder mais uma vez falar da região, né? Mais uma vez eu peço para passar. E é interessante falar o que eu entendo por engenho, né? O que eu entendo por engenho? O engenho, como diz o Bluton em 1728, é uma máquina com engenhoso artifício, uma máquina de fazer açúcar. Além disso, Debré já fala que é não só a máquina de fazer o açúcar, com os processos mecânicos e químicos, como também as serrarias, as moendas, as máquinas de benfeitoria, os alambiques de aguardente, tudo que é utilizado no processo para a fabricação de açúcar. Então, o engenho se refere tanto às oficinas ou à fábrica, quanto ao processo de moagem de cana e suas plantações. Ou seja, é todo o conjunto da propriedade do açúcar. Só que não apenas nesse sentido material e econômico que a gente pode observar o engenho. O engenho também é muito mais do que uma unidade produtiva. Ele é um locus de relações sociais. Era uma propriedade a serviço do bem comum, ao qual garantia o cultivo, o povoamento, o estabelecimento de relações sociais com os mais diversos segmentos da sociedade. Então, o engenho também tem um sentido não só econômico, como social. Em muitos engenhos, principalmente das freguesias rurais, desse entorno do Recôncavo da Guanabara, a gente tem o início das freguesias, quando se estabelece capela ou oratório nesse engenho, e dali surgem as freguesias, ou seja, no sentido de povoamento. São esses senhores de engenho que estão incentivando, financiando e realizando o povoamento dessas freguesias rurais. O João Fragoso tem uma expressão que é muito interessante, ele fala grotões da América Portuguesa. Nesses grotões, nesses lugares mais distantes,
São esses senhores de engenho que estão principiando, promovendo o povoamento da América Portuguesa em nome da coroa, em nome do rei. Então, o Fragoso ele define o engenho como uma aldeia colonial, um microssomo da sociedade rural colonial, pois nele viviam parentelas de estratos sociais distintos, lavradores, cativos, índios, mamelucos, forros, escravos, organizados e hierarquizados sob a liderança de um capo, de um senhor de engenho, cuja casa possuía certa autonomia diante do príncipe. Então, na minha pesquisa, eu vejo o engenho muito mais do que uma simples fábrica que produzia açúcar, mas um local onde se estabeleciam também relações sociais. E também é muito importante falar o que é ser senhor de engenho. Né? Por que essas pessoas estão comprando e vendendo engenhos nesses livros de notas? Por que eu tenho uma amostragem tão pequena de venda de engenhos? Por que é um patrimônio tão rico e tão importante nesse período? O Antoninho, em 1710, afirma que o ser senhor de engenho era um título que muitos aspiravam, sobretudo porque gerava prestígio e poder, o ser servido, obedecido e respeitado. Isso no início do século XVIII. E é muito interessante quando ele fala em título, porque quando eu observo as escrituras de compra e venda nos livros de nota desses ofícios, eu vejo que esse mercado de engenhos ele não era um mercado como a gente conhece hoje. O livre mercado de venda, onde qualquer pessoa comprava, qualquer pessoa vendia, e o que demanda hoje é a pessoa ter uma quantia de dinheiro para que possa comprar esse bem. A gente está falando de um mercado, de uma sociedade pré-industrial, onde esse mercado não só é regulado pela oferta de demanda, mas também é um mercado regulado por relações sociais. Muitas famílias utilizaram esse mercado de engenhos, de compra e venda de engenhos, para manter esse engenho na mão da mesma família. Então, se existe uma lei com as ordenações filipinas que diz que a partilha deveria ser igualitária, quando o senhor de engenho falecia, os seus bens deveriam ser divididos igualmente entre os herdeiros, essas pessoas elas criaram mecanismos para fazer com que esse engenho não fosse pulverizado na mão de vários herdeiros, mas permanecesse na mão de um único herdeiro. E isso passa pelo mercado de compra e venda. Então, pai que ainda vivo vendia engenho para filho, que a Carla de Almeida denomina de compra fantástica, ou herdeiros, após o falecimento desse pater, desse chefe de família, os herdeiros que vendiam as suas legítimas, as suas partes para um único herdeiro, para que ele pudesse se tornar, ter o título de senhor de engenho e pudesse continuar governando aquele engenho. No início do século XIX, apesar do Rio já ser uma importante praça mercantil, de ter vários homens de negócios, o título de senhor de engenho ainda trazia status social. E aí um importante viajante fala que a posse de engenho de açúcar confere entre os lavradores do Rio de Janeiro como que uma espécie de nobreza. E ser senhor de engenho só se fala em consideração, e adquirir tal preeminência é ambição geral. Isso vai me ajudar a entender por que na segunda metade do século XVIII estão surgindo novos engenhos. Inclusive, mesmo sendo uma atividade que não traz tanto rendimento como o comércio, muitas pessoas saem do ramo comercial para investir na atividade açucareira, ainda no final do século XVIII, início do XIX. Então, governar engenhos não significou apenas comandar a produção de açúcar. Era também governar bens materiais, escravos e agregados, possuir poder econômico e social na hierarquia local. Ou seja, o engenho era um locus de poder social. Esses engenhos do século XVIII, eles acabavam abarcando também um grande número de agregados, de dependentes, não só de escravos,
E esse senhor de engenho, ele governava, né? Eu queria que vocês percebessem, eu não uso muito a palavra administrar, mas também o termo governar, né? No sentido de governar, não só administrar esse engenho, mas governar todo aquele locus social que eu acabei descrevendo aqui na definição de engenho. Então, isso me ajuda a entender, na definição de engenho, do ser senhor de engenho, me ajuda a entender por que na segunda metade do século XVIII, Guaratiba ainda tem um crescimento no número de engenhos. Então, de 28 engenhos entre 1741 e 60, no último período, que vai de 81 a 1800, são 41 engenhos em todo o distrito. Então, o título, a aspiração a ser senhor de engenho me ajuda a entender por que ainda muitas pessoas procuram governar engenhos nessas áreas tradicionais açucareiras. Muitos engenhos, como eu havia dito, diminuíram na primeira metade do século XVIII. Eles se tornaram engenho de fogo morto. E tem um livro do José Lins Rego, Menino de Engenho, tem uma parte do livro que ele diz assim, ó: coitado do Santa Fé, já o conheci de fogo morto, e nada é mais triste do que um engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural a melancolia de cemitério abandonado. Então, se eu disse que o engenho ele era um dos bens que trazem essa distinção social, e não só isso, mas analisando as escrituras de juros e de dívidas e de venda, o Fábio Pensavento, que também fez a pesquisa aqui no Arquivo Nacional com essas escrituras, o Sampaio, o Jucá, também fez para a primeira metade do século XVIII, eles analisam que os bens rurais, em valor, ainda se sobrepõem aos bens urbanos. Então, a gente tem o engenho como um bem valioso nesse período, e os livros de nota me dizem isso. Então, por que esses engenhos diminuíram? Por que muitas pessoas acabam perdendo o governo dos seus engenhos? Analisando pelo aspecto econômico-político, o primeiro elemento é a descoberta de ouro nas minas. Houve muita migração e o preço do escravo ele acaba aumentando por conta da demanda que vem dessas regiões de ouro. Por conta disso, muitos senhores de engenho vão ter dificuldade em ter escravos para trabalhar nesses engenhos, porque apesar de haver mão de obra escrava indígena no início do século XVIII nos engenhos da Guaratiba, o escravo africano ele já tem um número significativo nesse engenho, trabalhando nesses engenhos na produção açucareira. Além disso, as invasões francesas ao Rio de Janeiro em 1710 e 1711 também vão interferir para que muitos engenhos sejam de fogo morto. Na avaliação dos bens confiscados pelo Fisco Real a José Correia Ximenes, foi constatado que o valor do patrimônio do engenho desse Cristão Novo valeria menos porque escapou muitos escravos e gados com a invasão dos franceses. Isso em 1711. Então, muitos senhores de engenho perderam escravos, gados. Tem alguns relatos de que foram ateado fogo em plantações de canaviais. Por conta da invasão francesa, muitos engenhos deixaram de produzir. Inclusive, eu estava conversando com um colega de pesquisa aqui presente, né, Augusto, senhor Augusto, que a gente estava comentando sobre isso. E ele estava relatando o caso do Engenho da Pedra, né, de Inhaúma, que também teria sofrido com essa invasão. Outro elemento, e aí eu já saio do político-econômico e vou para os elementos sociais, seria a repressão aos cristãos novos pelo Tribunal da Inquisição do Santo Ofício. O Dom Luís da Cunha, em 1747, disse que o Rio de Janeiro era a mina dos judeus, os quais, após serem descobertos pela Inquisição, tiveram confiscados seus bens
sendo esses bens confiscados os principais, os engenhos de açúcar. Para vocês terem uma noção, eu consegui identificar 13 engenhos que foram confiscados pelo Tribunal da Inquisição do Santo Ofício. Desses 13 engenhos, 7 deixaram de fabricar por conta desse confisco. Como foi o caso, por exemplo, do engenho de Nossa Senhora de Guadalupe, que era localizado na Ilha do Governador, e administrado pelo Caixa do Contrato dos Dízimos Reais, José Gomes da Silva. No ano de 1702, ele e a mulher Isabel de Paredes registraram escritura pública, e isso está no livro de ofício de notas, a transferência de parte do valor do engenho para Isabel Paredes, para pagar o dote da sua filha, Isabel de Barros, perdão, prometido ao contratador Bento de Luciana Montarroio, que era o genro, seria o genro aí do casal. E esse engenho, com 62 escravos, né, um engenho, uma quantidade considerável para a época, com 56 cabeças de gado, diversos objetos de ouro e dívidas ativas, também foi confiscado pelo Tribunal de Inquisição de Santo Ofício e deixa de produzir açúcar a partir da década de 1710. Mais um engenho aí que havia sido confiscado nessa repressão aos cristãos novos. Outro fator que muitos desses engenhos deixaram de produzir, o endividamento. Era muito comum que esses senhores de engenho ficassem endividados. Inclusive, muitos deles ficavam endividados por anos a fio, pegando outros empréstimos para quitar empréstimos anteriores, para que eles pudessem continuar na produção açucareira. Por que esses senhores de engenho acabavam se endividando? O Schwartz, um autor que fala sobre os senhores de engenho da Bahia, no século XVIII, vai dizer que muitos senhores de engenho precisavam desses rendimentos, né, de moedas, né, de dinheiro para poder produzir açúcar. E como a gente tem uma escassez muito grande de moedas nesse período, e não havia bancos, né, na América Portuguesa, então a gente tem aí grupos sociais que vão emprestar, como os homens de negócio, ou instituições, como o Juiz dos Órfãos, algumas entidades religiosas que vão estar fazendo empréstimos para esse senhor de engenho poder conseguir produzir, poder conseguir comprar escravos, poder conseguir comprar máquinas, poder conseguir comprar insumos. Tudo isso, para conseguir tudo isso, os senhores de engenho precisavam de rendimentos. E como esses empréstimos eram facilitados porque poderiam ser pagos na próxima safra de açúcar, né, então eles adiantavam o dinheiro a esses senhores de engenho, e na safra de açúcar seguinte, os senhores de engenho quitavam esses empréstimos por meio da produção de açúcar dos seus engenhos. Mas nesse período entre o recebimento desses empréstimos, né, a concessão desses empréstimos até a produção de safra de açúcar, muita coisa acontecia. Escravos morriam, ou secas aconteciam, ou período de muitas chuvas que faziam com que perdesse essas colheitas. Então, muitos senhores não conseguiam quitar as suas dívidas e ficavam aí com muitos credores. Alguns engenhos, inclusive, eram confiscados, iam à praça para poder pagar, né, essas dívidas poderem ser pagas. Lógico que a gente tem alguns engenhos que deixam de produzir por conta do endividamento e vão à praça ou deixam de produzir, mas muitos senhores de engenho eles conseguem manter a produção do açúcar, né, a produção, o funcionamento dos seus engenhos, por conta de renegociação de dívidas ou pedido de prorrogação de prazo para pagamento de dívida à própria coroa portuguesa. Eu encontrei um caso do sargento-mor Manuel Pereira de Pinho, lá da vila de Santo Antônio de Sá, onde os credores dele pedem o confisco dos seus engenhos e dos seus bens. E em 1726, ele vai fazer um requerimento à coroa portuguesa, onde ele pede mais 8 anos para realizar o pagamento aos seus credores. Então, percebam, ele vai recorrer ao rei para poder pagar essa dívida num prazo maior.
Ele não vai negociar com os seus credores, mas ao próprio rei de Portugal. E qual é a justificativa dele para poder ter essa prorrogação de prazo, né? Ele vai dizer que contraiu vários débitos com várias pessoas em diferentes prazos de parcelamento, e por causa das muitas e grandes perdas que teve e das muitas pessoas que eram devedoras de grandes quantias que não lhe pagaram, e por causa de muitos escravos que morreram, ele pede o adiamento para 8 anos. Então, ele fala que a monta dos calotes, né, esse termo já existia na época, tá? Desde o século XVIII, calote já era um termo utilizado no período. Por conta desses calotes que recebeu, né, uma monta que chegava a mais de 5 contos, uma quantia muito significativa para a época, que representava quase metade da sua dívida junto a outros credores, ele não haveria conseguido quitar as dívidas que ele havia contraído. E outra justificativa que ele vai dar, que não é só de cunho economicista, ele vai dizer que ele merece esses 8 anos de prazo de prorrogação porque ele serviu ao reino, ao próprio rei, como capitão e sargento-mor da infantaria auxiliar, de 1705 até 1726, no ano que ele estava fazendo requerimento. E, assim, por servir ao rei, né, por servir como sargento de infantaria e capitão, ele deveria ter a mercê, a graça real para poder ter essa dívida prorrogada. Ou seja, os serviços que ele prestou à coroa portuguesa, à res pública, como bem comum, faria com que ele tivesse a capacidade, como justificativa, para ele poder ter mais tempo para poder quitar as dívidas e não ter os seus bens confiscados. Então, a gente vê que não tem como a gente analisar senhores de engenho, esse grupo social só pelo viés econômico. É uma sociedade totalmente diferenciada, em que elementos políticos, econômicos e sociais de relações eles estão interligados. Eles estão interligados o tempo todo. Pode passar. Então, esses são os elementos que eu identifiquei para analisar por que alguns engenhos estão diminuindo nessa primeira metade do século XVIII. Já na segunda metade do século XVIII, novos engenhos começam a surgir nas áreas tradicionais de açúcar da Guanabara e principalmente em Campos dos Goitacazes. Então, a gente pode perceber pela tabela que há um número expressivo em Campos, né, de 16 engenhos em 41 e 60, nas décadas de 41 e 60, há 156 engenhos novos construídos entre 1771 e 1794. Em Campos, esses engenhos novos que estão sendo construídos vai ser, sobretudo, por homens de negócio, por negociantes, principalmente negociantes da Praça do Rio de Janeiro, que não vão ter acesso, ou alguns realmente não vão ter o interesse em construir seus engenhos no entorno aqui do Recôncavo da Guanabara. E vão construir nessa nova área do norte da capitania, em Campos, onde eles vão ter mais acessos aí a terras e vão constituir relações sociais com famílias que já estão estabelecidas ao norte, vão construir esses novos engenhos. E aqui, ao redor do Recôncavo da Guanabara, né, em Guaratiba, em Omirim, Irajá e Niterói, esses novos engenhos que vão ser construídos, eles vão ter relações com as famílias que já aqui estão estabelecidas. Então, não são totalmente outsiders, pessoas de fora que não teriam relações com nenhuma família que já estava aqui, que vem construir o seu engenho. A maioria desses novos senhores de engenho vão tecer relações com famílias que aqui já estavam estabelecidas. Então, essas escrituras públicas dos ofícios de nota
do primeiro, segundo e quarto ofício de nota, elas me mostram esses de compra e venda, e a análise desses senhores de engenhos que estão construindo novos engenhos me mostram que eles não são totalmente de fora, mas já tem alguma relação com famílias que aqui já estavam antes estabelecidas. E aí, para encerrar a fala, eu tenho alguns elementos que me mostram isso. A gente observa aí, na segunda metade do século XVIII, a entrada de comerciantes nesse grupo social açucareiro. Um dos exemplos, né, é o Antônio de Pina, filho do Brás de Pina, que, se no início tem algumas relações de ocupação relacionadas ao comércio, ele passa a fazer parte do grupo de açúcar e se dedica somente à ocupação de senhores de engenho e tem um título aí na infantaria como um tenente. Então, muitos senhores de engenho, eles vão deixar o ramo comercial para adentrar ao ramo de produção de açúcar. Sendo que já no final do século XVIII, o ramo comercial traz mais rendimentos do que a produção de açúcar. E a Sheila Faria, analisando Campos dos Goitacazes, no século XVIII, ela vai dizer que eles saem desse ramo do comércio e aspiram a ter o título de senhor de engenho justamente porque o senhor de engenho confere nobreza. Então, muitos comerciantes adentram a produção de açúcar em busca de um status quo para fazer parte de uma elite social, mesmo que esse ramo não traga tanto rendimento quanto ao comercial. Alguns mantêm as duas ocupações, tanto no comércio quanto no açúcar, e outros, após fazer riqueza no comércio, abandonam o ramo comercial e passam a viver somente dos rendimentos do açúcar. Prestação de serviços à coroa, né? Muitos desses novos senhores de engenho vão passar a ter títulos militares, a fazer parte da Câmara da Vereança do Rio de Janeiro, ou seja, vão procurar alguma ocupação para além do senhor de engenho, que também está atrelada aos serviços à coroa. Na segunda metade do século XVIII, na década de 60, ainda tem doação de seis-marias, né? As seis-marias ainda estão sendo doadas. E alguns desses senhores de engenho vão aproveitar essas terras para construir engenhos. E a prestação dos serviços à coroa é uma das justificativas para se ganhar uma seis-maria. Então, essas prestações de serviços reais também vão ser um dos elementos que contribuem para esses novos engenhos. Outra coisa fundamental é a tecedura de relações sociais. Muitos desses novos engenhos vão ser ou de reativação de engenho, né? Engenho que havia parado de produzir e vai ser reativado. Eles vão ser fundamentais por conta das relações sociais estabelecidas por essas pessoas com as famílias que ali estavam estabelecidas. Como eu havia dito, essa compra e venda de engenho não vai se dar para qualquer pessoa. Muitos que estão comprando engenhos, inclusive engenhos que haviam parado de produzir, como o engenho do Calandu, por exemplo, que no relatório do Marquês do Lavradio, ele afirma que havia muito tempo, da década de 70 do século XVIII, né? Na primeira metade do 18 ele deixa de produzir e na década de 90 ele volta a produzir. Quem compra esse engenho é o próprio filho, o Antônio Garcia do Amaral. Então ele vai à praça, o engenho vai ser arrematado, o engenho já está em ruína, não está produzindo mais. E quem vai à praça comprar o engenho é o filho do proprietário que estava endividado, que o engenho tinha ido à ruína. Então não é um mercado de livre e de livre procura, né? É um mercado que está aí
totalmente inserido em relações sociais. Também de novos senhores de engenho que têm relações sociais, ou eles casam com moças, com moças, né, da localidade, de famílias que já tinham engenhos, e aí, nessas terras, esses senhores passam a construir novos engenhos. Então, esses novos senhores de engenho, eles já têm relações sociais com as famílias que ali já estavam estabelecidas. O morgadio também permite com que esses engenhos permaneçam funcionando na segunda metade do século XVIII, e também não está disseminada essa prática por toda a América Portuguesa. O único vínculo de morgadio que eu identifiquei, que foi estabelecido, é o morgadio de Marapicu. Tem um engenho do Bangu, mas o engenho do Bangu, ao que parece, e no final do século XVIII, a herdeira contesta o vínculo, e ele não chega a ser totalmente efetivado. E o de Marapicu, o vínculo é efetivado. A partir do morgadio, né, de Marapicu, um filho secundogênito, o Inácio de Andrade Souto Maior, que é mestre de campo de Guaratiba, ele vai adquirir novos engenhos. Por ser filho secundogênito, ele não tem direito ao morgadio. Mas por ser de uma família Souto Maior, que tinha toda uma distinção, não só na América Portuguesa, mas como no próprio reino, lá em Portugal, esse filho secundogênito consegue adquirir novos engenhos. Ele compra engenho em Jacutinga, ele constrói engenho na freguesia de Marapicu, e ele consegue ter a sua própria casa, mesmo sendo um filho secundogênito. Então, essa compra e venda de engenhos, como eu já disse aqui, é uma compra e venda de engenhos que realmente é um mercado totalmente diferenciado. A Manuela Pedrosa, né, que tem o livro Engenhocas da Moral, ela já fala um pouco desse mercado de compra de terras e engenhos. E o objetivo da minha pesquisa é também falar um pouco mais sobre esse comércio. A pesquisa está em andamento, como eu havia dito, e uma das atuais fases da minha pesquisa é a partir desses registros, dessas escrituras, identificando os senhores de engenho, os seus respectivos engenhos e a sua localização, é traçar um perfil desse grupo social, né? Um pouco do que a prosopografia já menciona e já propõe, é fazer um pouco de análise prosopográfica desse grupo social. Até o momento, eu consegui identificar 176 senhores de engenhos para o distrito de Guaratiba. A maioria desses senhores de engenho, 80%, são homens. Então, a gente tem alguns engenhos que são de instituições religiosas, né? Até aí, a 1770, a gente tem os jesuítas comandando alguns engenhos, e depois a própria coroa portuguesa, algumas mulheres, né? 25 mulheres que eu consegui identificar que são senhoras de engenho. A maioria dessas mulheres conseguem esses engenhos por herança ou herdam após o falecimento do marido, enquanto viúvas, ou quando solteiras, herdam de algum parente próximo, como de irmão. Então, essa análise prosopográfica vai me ajudar a entender um pouco sobre esse perfil dos senhores de engenho, sua naturalidade, suas ocupações, como eles conseguem adquirir esses engenhos. É um pouco de uma análise, como eu disse no tema, né, da minha fala, uma análise fundiária e uma análise social desses senhores de engenho, sobretudo por meio dos livros de nota. Apesar de eu usar os registros paroquiais, como testamento, batismo, casamento, óbito, são os livros de nota que vão me dar essa perspectiva mais global para eu poder fazer essa análise fundiária na minha tese, na minha pesquisa. Né, os registros paroquiais vão me ajudar muito mais num complemento e na análise social do que na análise fundiária. É isso.
Alô? Boa tarde. Alô? Tá ouvindo? Você sabe dizer se há algum resquício ainda hoje desses engenhos do século XVIII? E a partir de que momento eles se esfacelaram, acabaram por si só? Bom, a gente aqui no Brasil, né, nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade na preservação do nosso patrimônio histórico. Muito do nosso patrimônio ele sofreu com o tempo, o clima e a falta de preservação. Então, muito desses engenhos a gente não tem mais nenhum patrimônio hoje físico em pé, mas alguns deles ainda têm conservado pelo menos o seu oratório ou a sua capela. Então, por exemplo, eu posso dizer com mais propriedade para o distrito de Guaratiba, especificamente para os engenhos de Jacutinga. Marapicu ainda tem a capela conservada, inclusive em funcionamento, desse morgadio. O engenho da Posse, que hoje dá nome ao bairro, em Nova Iguaçu, ainda tem a sua capela também preservada. Então, alguns engenhos têm hoje a sua capela, não a sua casa de moenda física preservada, mas pelo menos a capela do engenho, né, que servia como local de realização de sacramentos, como batismo, como enterros também, né, alguns eram ali enterrados, ou como casamentos também, onde eram realizados. Algumas dessas capelas onde a gente teve a realização desses sacramentos ainda continuam preservadas. Não são todas, né, mas a gente ainda tem alguns que, inclusive, têm acesso para visitação. E esses engenhos eles começam a parar de produzir no século XIX, na segunda metade do século XIX. Sobretudo quando tem o auge da produção cafeeira, pelo menos para Jacutinga e Iguaçu, que são as áreas que eu estudei com mais afinco, há muitas epidemias na segunda metade do século XIX que faz com que muitas dessas fazendas deixem de produzir. Muitos desses senhores abandonem a produção ali naquela localidade. E no século XX, na segunda metade do XIX, no século XX, com a incrementação da linha férrea, muitos desses núcleos antigos, açucareiros e cafeeiros, eles vão deixar de ter essa proeminência para que esses núcleos passem a ser, esses núcleos centrais dessas localidades passem a ser próximo à linha férrea. Então, por exemplo, o núcleo até então de povoamento e produção açucareira e depois cafeeira de Iguaçu era próximo a Tinguá, né, que é uma área mais rural, que adentra mais ao território. No início do século XX, com a produção da laranja, esse núcleo passa a ser no povoamento de Machão-Bomba, que é próximo onde hoje fica a linha férrea de Nova Iguaçu, do centro de Nova Iguaçu. Então, a partir da segunda metade do século XIX, com a decadência aí da produção de açúcar e o incremento do café, e depois com a laranja, esses engenhos passam a parar de produzir. Alô? Oi, Ana Paula. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu fiquei com duas dúvidas. Que você fala que pegou os livros e fez um trabalho de digitalização. E a outra coisa que eu tenho para perguntar é se esses números que você apresenta da diminuição do número de engenhos, você conseguiu extrair eles da análise do livro de notas? Como é que você fez isso? Obrigada. O Arquivo Nacional ele tem um princípio bastante interessante, que é permitir que nós, pesquisadores, possamos tirar foto desses livros, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fotografar esses livros e colocá-los em mídia digital,
nos nossos computadores, a gente consegue fazer a leitura dessas fontes em casa. Como eu apresentei para vocês os números, né, eu tenho ali mais de 300 livros. E isso para ler cada livro, que tem uma média de 200 imagens, se a gente contar a frente, o verso, como uma página, daria 400 páginas em média por livro a ser lida. Esse trabalho, eu acho que eu ficaria aqui no Arquivo Nacional tanto tempo que eu passaria a fazer parte do grupo de trabalho de vocês. Então, essa digitalização me permite não só fazer a leitura com um tempo maior em casa, como distribuir o trabalho entre outros pesquisadores. A ideia é fazer, que está em andamento, e eu não vou terminar isso no doutorado, porque é uma quantidade bem significativa. A pesquisa do Maurício de Abreu mesmo durou mais de 10 anos. Acho que quem esteve aqui no período que ele pesquisou, conheceu, viu que foi bastante tempo. A ideia de digitalizar é fazer um banco de dados em Excel, para a gente poder quantificar esses dados e fazer uma análise, de repente, promover também pesquisas em várias temáticas, não só no de senhores de engenho, mas como em alforria, como, por exemplo, em juros e dívidas. Quem são esses credores? Havia afirmado aqui que não existe banco, né? Então, quem são esses credores? Quem são esses devedores? De repente, fazer uma análise mais sistemática disso. Algumas pesquisas já trazem isso de forma geral. De repente, tipificar isso, fazer mais uma análise prosopográfica em torno desses credores e devedores. Então, a ideia de digitalizar e transformar tudo isso em banco de dados é justamente explorar mais a fonte do livro de notas. Hoje, em História Social, para o período colonial, eu acho que, e para o Rio de Janeiro, no século XVIII, a gente precisa fazer uma análise mais profunda dessas fontes, desses livros de ofício de nota. Por exemplo, eu tenho uma amiga, a Lohana, que também é da Rural, orientando do professor Roberto Guedes, que ela começou a trabalhar com as escrituras de perdão. Não sei se aqui alguém já ouviu falar de escritura de perdão. Nesses livros de ofícios de nota, tem escritura de perdão. Uma média de... Alguns têm 2 escrituras, outros não têm nenhuma. Não é muito corriqueira essa escritura, mas é uma escritura muito peculiar que ainda não foi estudada no século XVIII para o Rio de Janeiro. Então, o que levava uma pessoa aí no cartório, em pleno século XVIII, a registrar um perdão? Eu peguei um caso em um dos livros de nota que uma mulher vai até o cartório e perdoa a outra mulher por ter batido nela. Então, são vários casos de escritura de perdão. Outro porque culpou um escravo de ter roubado e depois descobriu que ele não tinha roubado, que ele não estava na localidade no período. Então, não foi ele. Ele vai lá no cartório e registra o perdão. Lógico que isso está imbricado com religião, né? Uma concepção religiosa, porque o perdão ele é religioso, advém de doutrina cristã, mas eu acho que a digitalização e um banco de dados vai permitir que essas pesquisas, que não precisa ser necessariamente feita por mim, mas que outros pesquisadores possam trazer aspectos da história social, da história econômica do Rio de Janeiro que a gente ainda não conhece. E como é que eu consegui identificar a diminuição desse número de engenhos, né? Eu utilizei a técnica do Maurício de Abreu, quando, por meio dessas procurações, dessas escrituras e de dotes, de compra e venda, eu consegui pegar o nome dos senhores de engenho, dos proprietários e do engenho, transformei isso num banco de dados e, a partir daí, a gente consegue contabilizar. E a partir de quando que esse engenho não está aparecendo mais nas fontes? A princípio, ele deixa de produzir. Então, a gente consegue contabilizar se esse engenho, quando ele deixa de produzir, se ele volta a produzir ou não. O Maurício de Abreu desenvolve uma tabela binária, né? 1 para quando está produzindo e 0 para quando não está produzindo. A partir daí, a gente quantifica.
E é muito interessante, que eu deixei de falar uma coisa, que isso também ajuda a entender um pouco da minha pesquisa, do viés, inclusive, de certa forma, para ajudar a preencher uma lacuna da história fundiária do Rio de Janeiro, é que o número de engenhos, as informações que a gente tem sobre o número de engenhos no século XVIII, é com o Antonil, em 1710, onde ele fala que havia 136 engenhos, e aí eu consigo identificar quais são esses 136 engenhos, e depois só com o relatório do Marquês do Lavradio, em 1769 a 1779, né, publicado em 79, onde ele diz quantos engenhos são e quais são os proprietários. O Antonil não diz o proprietário, só diz o número. E o relatório do Marquês do Lavradio, só em 79, diz o número e os proprietários. Então, vem tentando preencher essa lacuna que até então não existia. Então, uma pessoa, por exemplo, como Augusto, que quer entender um pouco do engenho da pedra, saber, poxa, quando ele está produzindo, quem foi que era o possuidor, quem era o senhor de engenho, são justamente a minha pesquisa tenta trazer um pouco dessas informações que até então nós não tínhamos. Ana Paula, eu gostaria de tirar ter um entendimento. Você mostrou aqui uma série de motivos que geraram a redução, aumento dos engenhos. Vamos trazer esse problema mais específico para a freguesia de Irajá, que é uma freguesia bem próxima à cidade. Tá? Então, ela está uma produção estabilizada e, no final, ela sobe. Alguns dizem que em função do preço da cana-de-açúcar que houve esse aumento. Mas há também explicações que os engenhos já estavam sentindo falta de material combustível para a produção do açúcar. Você poderia me dar algum sentido sobre isso? Se na tua pesquisa encontrou algo? Marquês do Lavradio, ele afirma que na segunda metade do século XVIII muitas terras estão cansadas, né? Muitas terras já produziram muita cana, não estão produzindo, a falta de madeira, de lenha, falta de mão de obra escrava para alguns engenhos. E aí eu apresento números que mostram que, na verdade, a gente tem um crescimento desse número de engenhos, né? Um dos meus entendimentos, da minha hipótese para esse crescimento desse número de engenhos é justamente a entrada desses novos senhores que vão dar um novo fôlego de vida a esses engenhos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Antônio de Pina, que vai trazer os rendimentos que ele tinha então nas atividades de comércio para o engenho que ele vai estabelecer em Jacutinga. João Soares de Bulhões, que também tem algumas atividades comerciais que vai trazer esse rendimento para os seus engenhos. Então, eu acredito que esses novos engenhos e a reativação de engenhos que até então tinham deixado de produzir e a continuidade de alguns engenhos vão se dar justamente na remodelação dessas famílias que estavam estabelecidas já nessas freguesias, na entrada desses novos senhores de engenho que advinham de outros ramos e que trazem esses novos rendimentos para essa família que até então algumas famílias que até então estavam sofrendo com alguns problemas econômicos, de endividamento, de problemas, inclusive, pontuais na produção de lenha e de escravos. Tem uma família que se chama Maciel da Costa, e eu dou o exemplo mais de Guaratiba porque é o que eu tenho mais embasamento. O Maciel da Costa, por exemplo, é uma família setecentista, tem um engenho na freguesia de Jacutinga desde os 600. E no início da segunda metade, eles passam por uma dificuldade econômica e de produção açucareira.
Uma das filhas dessa família vai casar com o João Soares de Bulhões, que é justamente uma pessoa que veio das Minas Gerais, que a família teve rendimento com a exploração aurífera, e que vai ter também rendimentos com atividades de comércio, de venda, em navios e na praça comercial do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que são esses novos elementos que tecem relações, seja via matrimônio, seja via compadrio, com as famílias que aqui já estavam estabelecidas, que vão dar esse novo fôlego, sobretudo esse motivo, muito mais do que o aumento do açúcar ou questões econômicas, mas sobretudo esse motivo desses novos elementos trazendo relações sociais com essas famílias que ali já estavam estabelecidas e que vão propiciar a continuidade e o aumento na produção açucareira dessa região tradicional de açúcar. Alô? Oi, Ana Paula. Uma parte ali que você falou e que me chamou bastante atenção, de que os senhores de engenho, eles governavam, eles não administravam, eles não geriam os seus engenhos, eles governavam. E essa expressão, né, governar, ela remete a uma ideia de autonomia política, né? E é uma ideia que é, inclusive, muito próxima à própria análise feudal, né, que você tem um poder central, enfraquecido, e ilhas de poderes locais com autonomia política, sabe? Inclusive para governar. Só que é muito combatida essa ideia de feudal na colonização, né? Porque a gente já está vivendo a Idade Moderna, muita coisa se transformou, e isso acabou me chamando a atenção, o verbo que você usa, né? Governar, que remete a uma ideia de centrifugação de poder na colônia. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Foi até interessante, porque às vezes a gente fica um pouco nervosa e deixa de comentar algumas coisas. O termo governo, ele é utilizado pelas próprias pessoas da época. É um termo de época. Tem em algum momento, nas fontes, no testamento, que eles não utilizam o verbo administrar, eles utilizam o verbo governar. Então, esse termo de época, quando eu fui analisar no Blutot, para tentar entender o que é esse governo, é interessante que ele justamente vai remeter, ele vai falar, bem falando do governo político, do príncipe, e depois ele fala do governo doméstico. Justamente é o que você abordou, né? Essa questão do governo doméstico. E o governo doméstico, ele deve ser realizado para que tudo possa ir bem, para o bom governo. Então, o objetivo do chefe de família, do pater famílias, é realizar um bom governo. E eu acho esse termo também interessante, porque ele justamente reforça a minha ideia de definição de engenho, né? Quando eu falo que é para o além do econômico, porque às vezes o termo administrar, a gente acaba atrelando a parte econômica, e o governo ele te dá uma noção também do aspecto social. Então, o termo governo ele vem de época, ele é utilizado em testamentos, né? Algumas das vezes eles falam para o bom governo da família, para o bom governo do engenho. Então, as decisões e as escolhas que esse senhor de engenho ele vai tomar, tudo vai ser direcionado para o bom governo do seu engenho, da sua família, etc. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, né, com os alunos de graduação, com os orientandos, que muitas das vezes a gente tem uma ideia de casamento contemporânea, onde as escolhas são individuais. Aí eu falo com eles, gente, o casamento, o matrimônio, as escolhas eram familiares, porque o casamento não é a união, naquela época, não era a união entre duas pessoas. O casamento era a união entre duas famílias. Então, é por isso que a decisão do casamento era familiar. E isso também envolve o bom governo do seu engenho. Porque a partir do momento que a filha de um senhor de engenho casa, o marido dela, o genro,
passa a fazer parte da família daquele senhor de engenho. O casamento une duas pessoas, duas famílias e os bens materiais também, né? Tanto os bens materiais quanto os imateriais. Então, tudo concorre para o bom governo dos engenhos, desde a administração da produção açucareira em si, até mesmo a escolha ao casamento dos filhos desse senhor de engenho. Então, por isso eu utilizo o termo governo, porque ele é de época, e segundo, porque ele atende tanto ao aspecto econômico quanto social. Boa tarde. A propriedade do engenho era do senhor ou era do governo em si? Isso é interessantíssimo, né? A gente fala até de propriedade, de posse, de domínio. Ela é do senhor de engenho e do cônjuge. Tanto que quando a gente pega as escrituras de compra e venda, a esposa tem que autorizar a venda. Por isso que a gente fala que o engenho ele não é só do senhor de engenho, ele é também da família. Então, a partir do momento que a gente fala, né, em propriedade, nesse período da América Portuguesa, a gente tem que tomar cuidado em não trazer ideias contemporâneas para esse período. Então, o engenho, quando um casal, também depende do vínculo matrimonial, né? Mas a maior parte dos casamentos, eles eram feitos de carta metade, ou seja, todos os bens eles eram do casal. Então, por isso que muitas das vezes o engenho ele é do senhor de engenho e ele é também da esposa desse senhor. Contudo, o governo do engenho é do senhor de engenho. É do senhor de engenho. Então, o governo, esse título de senhor de engenho é do senhor. E também tem um título de senhora de engenho, né? A gente quase as fontes quase não mencionam isso, mas eu tenho estudado muito sobre a literatura sobre esses senhores de engenho. Tem um livro chamado A Senhora de Engenho, do Mário Sete, que é interessantíssimo, que ele vai dizer que tem um certo momento que o senhor de engenho e essa senhora de engenho, esse engenho do Nordeste, eles já estão cansados, têm uma certa idade, e eles só têm um filho. E eles vão passar a administração desse engenho para o filho. E aí aparece um momento do livro que ele relata a transição, olha como é interessante, a transição do título de senhor e senhora de engenho, os pais vivos, mas já com certa idade, para o único filho e a nora. Eles vão transferir o título. Isso se dá numa colheita, onde a senhora de engenho tem que fazer um gestual para poder iniciar a produção de açúcar com as máquinas do engenho. Ela pega uma cana, se eu não me engano, e faz um gesto para que comece a máquina a funcionar e a produzir o açúcar. Aquilo ali é um símbolo da transição, quando ela se torna a senhora do engenho, é o que dá o nome e título, né, do livro, a senhora de engenho. Então a gente tem o governo do engenho, do senhor de engenho, mas não menosprezando também o papel da mulher, que é senhora de engenho, mas ela tem outras funções nesse governo. É até interessante a pergunta que me fez agora ter um insight de falar um pouco mais sobre essa questão desse papel social, né? Desse senhor de engenho, o que abrange esse governo, o que abrange também esse governo dessa senhora de engenho, e também me faz esclarecer que quando eu falo em governo de engenho, eu lembro que esse senhor ele governa a família, ele governa os escravos, ele governa os agregados e dependentes. Num mapa de 1797, metade das residências que ficam em torno do engenho são de dependentes ou agregados. Esses engenhos congregam muitos dependentes e agregados. Então, esse senhor de engenho governa muita gente. Quando o Fragoso fala que é um microssomo local, realmente é um microssomo. É uma quantidade significativa
de pessoas que estão sob o governo desse senhor de engenho. Porque o que traz esse governo, né, para aqueles agregados? Proteção, muitas das vezes sustento. Então é interessante essa pergunta para eu poder aprofundar até, inclusive, na minha tese, sobre o que seria esse governo e os papéis, né, enquanto governante. Mais alguém? Você citou que, além dos livros de ofício de notas, você também pesquisou documentação eclesiástica, mas também citou Seis Marias. Aqui no Arquivo Nacional a gente também tem documentação de Seis Marias, e eu queria saber se você também fez esse levantamento nessas fontes para poder fazer uma complementação dessa sua pesquisa, e caso positivo, quais teriam sido as diferenças da pesquisa de um fundo para outro? A princípio, é muito engraçada a pesquisa, porque o início a gente fica tão perdido que quando a gente olha para trás a gente pensa assim, o que eu estava fazendo lá no início? Os registros paroquiais, eles me davam informações muito dispersas, né? Então eu passei a ter uma atenção ao trabalho do Maurício de Abreu. Quando eu tive acesso ao banco, eu falei, poxa, eu posso passar o que ele fez para o 17 e para o 18. Por quê? Quando eu estava só nos registros paroquiais, e quando eu cheguei a olhar o fundo de Seis Marias, não me dá uma noção tão quantitativa e qualitativa de eu conseguir identificar os senhores de engenho, a localização, como as escrituras do ofício de nota. Então, a diferença, eu acho, a maior diferença, é que os livros de nota eles me dão uma noção mais global de quantos são os engenhos, de quem são os senhores de engenho, enquanto que o Fundo de Seis Marias me responde outras perguntas e não me auxiliam muito nessa análise fundiária porque são dados mais dispersos, né? É o senhor tal que recebeu a Sesmaria tal, no local tal, no ano tal. Mas eu não tenho uma noção de globalidade, porque nem todos que estão recebendo as Sesmarias, né, são senhores de engenho, e nem todas as Sesmarias mencionam o engenho. Então, é muito mais uma complementação do que um fundo. Eu cheguei a olhar no início, inclusive, foi para o meu projeto, o fundo, eu percebi que tinha muita coisa microfilmada, já dei uma olhada na ferramenta de pesquisa digital, tem muita Sesmaria que já está disponível online para quem estuda terra, conflito de terra, demarcação. É uma fonte muito interessante, mas vem muito mais para complementar do que para responder as minhas perguntas principais. Os livros de notas realmente me atendem nesse quesito. Mais alguém? Eu queria agradecer muito a professora com essa apresentação, a sua gentileza de vir trocar com a gente todo o produto do seu trabalho. Agradecer muito as pessoas que participaram, ao pessoal que está assistindo online e convidar vocês para as próximas edições. É só acompanhar no Facebook que a gente vai divulgar a próxima edição do Com a Palavra do Usuário. É um evento periódico do Arquivo Nacional. Muito obrigada.